o tema do olhar do intelectual é provavelmente o eixo que guia todo o nosso percurso ao longo do século XIX e agora, já daqui a pouco, ao longo do século XX. Esta idea do olhar do intelectual estava atravessada, por uma parte, pela bibliografía vinculada a Cidade Letrada, de Ángel Rama, y de alguna forma o texto de Viana Gelado está, por decir así, es coherente tanto con ese texto de Rama, Cidade Letrada, como con un texto de Rama que vamos a ver más na frente, que se llama a transculturación narrativa, ¿sí? Y que de alguna manera tiene explicaciones que son afines. Básicamente, ¿qué es lo que acontece? Nós llegamos aproximadamente hasta lo que serían las décadas de 1910, 1920, por ahí, cuando estuvimos comentando algunas cosas de La Vorágine, G. Rivera, G. Don Segundo Sombra, G. Los de Abajo, G. Algunos dos contos de Horacio Quiroga y también Doña Bárbara. ¿Sí? Claro que en esas décadas de 1910 a 1920 son décadas muy especiales para la literatura, precisamente porque a partir de la Primera Grande Guerra, tanto en Europa como en América Latina, o sea, aproximadamente comienzos de 1914 y hasta 1922, 1924, 25, etcétera, comienzan a aparecer unos movimientos que llamo movimientos así de una forma amplia, sin intentar ningún tipo de definición, que focan y priorizan ainda más o problema da modernidade, que en algunos casos se identifican como modernistas, como en el caso de la literatura brasileira, en otros casos se identifican como ultraístas, en otros casos se identifican como estridentistas, en otros casos se identifican como creacionistas. En otras palabras, comienzan a aparecer una serie de ismos, algo así como por eso que llamamos movimientos, como si fuesen, por decir así, partidos literarios o grupos literarios, grupos de asalto literario, todos atravesados por esta idea do modernismo que pronto va a comenzar a utilizar a definición de vanguardas. Concretamente, las vanguardas o que implican, y esto ninguém duvida, una ruptura con o que sería una arte anterior a las vanguardas, o sea, cualquier tipo de arte y literatura do século XIX o do comienzo do século XX. Daría a sensación como que a primeira intencionalidade das vanguardas é esta quebra furibunda contra o pasado. Y en ese pasado entra no apenas o pasado da literatura burguesa, mas às vezes até o pasado da instituição literária em geral, digamos, mercados críticos, o formato libro, que o formato libro é visto como uma espécie de museu da literatura, etc. No entanto, llamar de vanguardas todos estos movimientos y todas estas cuestiones es extremadamente ya problemático desde el inicio porque existen muchas teorías en torno de esos movimientos, de esas rupturas de 1920 aproximadamente. Parece sin duda que existe una especie de conmoción no universo da literatura e eu diria que no universo occidental em geral, entre meados da década de 1910 e meados e finais da década de 1920. ¿Sí? Então,
ese discurso vanguardista, esas cuestiones vinculadas a las vanguardas, están bastante bien explicadas. No primeiro capítulo de Viviana Gelado, surgen algunas cuestiones que o texto de Viviana Gelado tenta, por decir así, propor una explicación alternativa. A primeira questão que surge em relação com as vanguardas digo, para nós, não em geral, é como afectam as vanguardas o que sería este oleardo intelectual. Bom, evidentemente este oleardo intelectual muda radicalmente na década de 1920. Nem sequer o olhar intelectual de Azuela o de Rómulo Gallegos o de Quiroga o de Guiraldes. As vanguardas modifican o vínculo con alteridade de una forma que reconfigura completamente o panorama en relación ao pasado y a tradición. Y por tanto también en relación a cómo se olha ese universo rural, premoderno, que generalmente es asociado temáticamente ao romance regionalista. De fato, una de las primeras cuestiones que surge con las vanguardas es esta cuestión de que a cidade se transforma un poco no cosmos, y de ahí la palabra cosmopolitismo, en una orden en la cual se juntan diversas tradiciones atravesadas por la modernidad, y por eso es que muchas veces se opone cosmopolitismo a regionalismo, o cosmopolitismo a localismo, o cosmopolitismo a provincianismo. Llama atención porque parecería ser como que hizo clausura cualquier posibilidad de romance o de texto narrativo que esté ya focado numa alteridade diferente àquela da cidade letrada. En tanto, essa alteridade diferente à da cidade letrada seria a alteridade desse mundo rural premoderno. No entanto, pareceria ser também o contrário, e é que de repente a cidade letrada percebe que na cidade existe agora uma alteridade que não necessariamente é uma alteridade rural e campestre, embora esteja conectada de alguma forma com esses elementos. Esta é a primeira questão. Por isso é que uma das questões que levanta o texto de Gelado é este problema de vincular e dizer que existe uma dialéctica entre cosmopolitismo e nacionalismo. Ou seja, vejam bem, não encontra meramente uma oposição, encontra uma dialéctica. Ou seja, pareceria ser que o nacionalismo, ou, se vocês quiserem, a preocupação pela identidade nacional, encontra uma reviravolta, uma nova modificação, que já não é aquela modificação do começo do século XX, com Leopoldo Lugones, quando reivindica o Martín Fierro como herói ou gênio nacional. Não, não. De alguma forma pareceria ser que esta preocupação com a identidade nacional passa por outras questões. Por cuestiones que sí vinculan o universo letrado, mas que de alguna forma vinculan también alteridade y o cosmopolitismo, que puede reunificar esa cidade letrada con alteridade. Por eso es que para Viviana Gelado es tan importante o manifesto antropófago. Porque o manifesto antropófago da literatura brasileira, de alguna forma, condensa una cosa que está en muchas de las vanguardas latinoamericanas y por tanto también hispanoamericanas, que esta idea de que para poder ser nacional es necesario ser también parte do mundo. O, si vocês quiserem, que o nacional se construye a través de una permanente asimilación que no es una mera copia o influencia, mas que es una digestión permanente. Es un trabajo antropofágico
sobre o que é alheio. E vejam bem que essa alteridade, esse trabalho de incorporação da alteridade, como é todo ritual antropofágico, não distingue necessariamente entre uma alteridade de cidade e uma alteridade outra do interior do mundo rural. Também distingue a alteridade europeia. Em outras palavras, os intelectuais das vanguardas não se sentem europeus, tentando lidar com uma alteridade americana, tipo Sarmiento, por exemplo, tipo Echeverría. Na verdade, eles se sentem na posição do antropófago, que digere seus, entre aspas, inimigos, que acabam formando parte dele próprio, dentro da América e dentro da Europa. A alteridade, em outras palavras, já não é vista como uma coisa que está fora da cidade letrada, mas como algo que a cidade letrada incorpora. E aqui, quando digo incorpora, estou quase usando a palavra em termos etimológicos. Incorporar, ou seja, colocar no próprio corpo. Um pouco, a ideia seria que a alteridade é parte da cidade letrada. Ou, em outras palavras, que a cidade letrada na América, esta instituição tão particular que analisa Ángel Rama, sempre foi uma outra forma de ser letrado. Sempre foi uma alteridade em relação ao europeu e também uma alteridade em relação ao americano. En esa incorporação de alteridades, portanto, das vanguardas, também vai entrar agora não apenas os povos originários, não apenas as populações rurais e não apenas todos os volumes da biblioteca da literatura francesa, inglesa, espanhola, etc. Van também entrar dentro de essa incorporação da alteridade a própria linguagem que é utilizada e as massas inmigrantes das cidades chegadas de todos os cantos do mundo. Portanto, pareceria ser que o intelectual das vanguardas tem um olhar que, de alguma forma, está um pouco também fascinado, ou, se vocês quiserem, que tem um delicioso pavor com essa alteridade urbana, com essa Babel urbana de cidade cosmopolita, na qual temos uma quantidade enorme de línguas, além daquela língua tradicional que vinha da época da colônia e que tinha sido apropriada como língua nacional a partir do século XIX, seja no caso do Hispanoamérica o espanhol, seja no caso do Brasil o português. Aqui eu diria que é onde que entra a contribuição mais importante do texto de Viviana Gerardo. Ela insiste en que las teorías sobre las vanguardas focalizan en una idea de vanguardia o una idea de literatura con categorías que no son aplicables íntegramente a América Latina. En primer lugar, tenta desarmar una idea importante que ela de alguma forma aproveita, só que aproveita antropofagicamente, por dizer assim, que é a ideia de Peter Burger da diferenciação entre vanguardas e modernização. Esta diferenciação que faz Peter Burger no seu livro Teoria da Vanguarda diz basicamente o seguinte, que todos estes ismos, todos estes movimentos não são todos vanguardas. Serán llamados de vanguardas aquellos que de alguna forma reagen, establecen una ruptura con lo que a institución literaria. En otras palabras,
entran dentro da categoría de vanguardas, por exemplo, o surrealismo, que claramente tenta sair, tenta facer uma arte e uma literatura vinculada a uma experiência vital que rompa completamente con a idea de arte y de la literatura burguesa do século XIX. Entran nessa categoría, por exemplo, o dadaísmo. Tal vez entra nessa categoría o cubismo, futurismo, bom, obviamente, que eleva a guerra a noción de arte o compara a Victoria de Samotracia con un carro esportivo. En fin, esta idea de ruptura con la institución artística es una idea que no es meramente de una poética diferente, es una ruptura ideológica con que a arte y a literatura burguesa. Por eso es que a mayoría de las vanguardas, de alguna forma, van a ir derivando para movimientos vinculados a revolución social. Es una revolución artística que de alguna forma se aproxima siempre da revolución social. No es posible modificar ningún ámbito de la vida y mucho menos la vida vinculada con arte si no existe una mudanza revolucionaria las concepciones y de estructura social. Para Peter Burger, de alguna forma, y yo estoy sintetizando extremadamente, para Peter Burger, otros ismos, ao contrario de esos ismos de ruptura, radicais, si ustedes quisieran, otros ismos o que tentan introducir dentro de la literatura algunas novidades, ou, si vocês quiserem. Na verdade, esses outros ismos no pretenden romper con la idea de literatura, esos otros ismos no pretenden dejar de escribir poemas o romances o cualquier otra cosa que pueda ser reconocido como literatura. O que precisan o que tentan establecer una renovación, si vocês quiserem, dos mecanismos expresivos da literatura. Jogan con experimentación, jogan con diferentes modelos formais para producir obras literarias que de alguna forma renoven o tragan a literatura para si vocês quiserem, una sensibilidad, que es una palabra muy utilizada por las vanguardas, contemporánea. Esta diferenciación de Peter Burger es fundamental, porque explica muchas cosas en relación a cómo funcionan las vanguardas en Europa. Porém, explica poco en relación a cómo funcionan las vanguardas en América Latina. Primero, porque eso implicaría que nós deberíamos aplicar a misma categoría de vanguardas por un lado, modernizaciones por otro, dependiendo de cada ismo. Y entonces diríamos que tal vez podríamos decir que o estridentismo no México, los movimientos vinculados a revista Mauta de Mariátegui serían vanguardas, o sea, establecerían una ruptura con la institución literaria burguesa del século XIX. En cuanto que otros, como evidentemente o ultraísmo, tal vez o cristianismo de Huidobro, o sencillismo no Perú, algunos otros serían meramente modernizaciones, o sea, no tentarían romper con la institución literaria, o que tentarían modificar a institución literaria, renovar a institución literaria, contemporizar a institución literaria. Como por ejemplo Martín Fierro también. Martín Fierro es los manifestos de la revista Martín Fierro en Argentina parecen de extrema ruptura, mas está claro que no final, por ejemplo, del manifiesto Martín Fierro no hicimos un pedido de suscripción. O sea, ¿qué es un pedido de suscripción a una revista? Sino es que a revista tiene que se financiar y por tanto tiene que continuar siendo una revista literaria. O que yo diría es que
obviamente que a teoría de Peter Burger da vanguarda pode ser aplicada na América Latina, porém é insuficiente, que é o que diz Viviana Gelado. Viviana Gelado, pouco a pouco, ao longo do capítulo, vai explicando quais são os problemas básicos das vanguardas que impedem a utilización de estas categorías de Peter Burger y de otras categorías que la menciona, como las de Poggioli, las de Semberger, etc. Porque todas esas categorías presuponen una falta, si vocês quiserem, de dialéctica, uma falta de recuperação do que é a tradição do passado, no caso das vanguardas, ou uma mera novidade literária, no caso das modernizações. Então, aí é que Viviana Gelado propõe esta ideia, que é uma das ideias mais interessantes propostas nos últimos tempos, e não por nada ganhou o prêmio Jabuti, é que a vanguarda na América Latina não funciona como um discurso meramente ideológico. Que a ruptura vanguardista da América Latina com a instituição literária do século XIX é uma ruptura que não pode ser comparada com a ruptura vanguardista com a literatura ocidental europeia, na medida em que essa tradição ocidental europeia da literatura vem da época dos gregos. E, na verdade, na América Latina não existe tradição literária para quebrar. Ou, em outras palavras, as vanguardas quebran con una literatura que no es en América Latina meramente literatura burguesa o literatura clásica o literatura institucional. Es una literatura que de alguna forma ainda imita a literatura europea. En otras palabras, en la quebra con la literatura previa realizada por las vanguardas en América Latina, existe uma rejeição dessa literatura que não dá conta do que seria a possibilidade de uma identidade nacional ou de uma cultura própria ou de uma identificação cultural a partir da literatura. Não é uma rejeição, portanto, da instituição literária, ou, em todo caso, es una rejeição de una institución literaria que existe enfraquecida, torta, engatiñando ainda. No es o mesmo tipo de ruptura das vanguardas na Europa, que están destruyendo un monstruo gigante de más de 2000 anos. É a possibilidade, na América Latina, de, tal vez, até da criação de uma instituição literária diferenciada da europeia, o que fazem as vanguardas. Vou tentar particularizar um pouco isto. Por que seria um discurso cultural e não ideológico? Bom, eu acho que a tese de Viviana Gelado se concentra por isso no ponto-chave disso. E que é que as vanguardas na América Latina, de uma ou outra forma, todas, acabam recuperando o que seria a cultura popular. E aqui é onde que vem um grande problema. Porque ¿qué é o que entendemos por cultura popular? Vejam bem que por isso é que Viviana Gelado insiste na explicação das vanguardas ao modelo norte-americano europeu, em que nessas teorias, cultura popular e cultura masiva são praticamente sinônimos. Cultura de massas presupõe uma indústria cultural y por tanto presupone un cierto tipo de cultura alta y cultura baixa, desenvolvida, no sé, no verso de uma modernização e uma instituição que não é uma modernização periférica como a da América Latina. Na América Latina existiria, sim, uma diferenciação entre cultura de massas, uma coisa que está até, digamos que, surgindo no começo do século XX na América Latina, e cultura popular, que cultura popular vincula com o que seria popular no sentido antropológico, ou seja, no sentido da recuperação de toda uma série de tradições da cultura, não no sentido da indústria cultural,
mas no sentido de ese conceito antropológico que está definido como aquella forma de aquel conjunto de valores y prácticas simbólicas y prácticas vitais que sustentan as comunidades dentro de una sociedad humana. Vean bien que para antropología existen, por ejemplo, tres palabrinhas que muchas veces se utilizan como sinónimos y no en tanto no son sinónimos. Son cultura, comunidade e sociedade. Em termos gerais, do ponto de vista antropológico, a ideia de sociedade pressupõe uma característica gregária dos seres humanos, mediante a qual nós nos agrupamos em conjuntos de indivíduos que podemos, por decir así, convivir y establecer lazos de convivencia ao longo do tempo. Estos lazos de convivencia son o que determina una sociedade. Ora, para que exista una sociedade, nós deberíamos pensar que es preciso que se establezca un intercambio simbólico dentro de esa sociedade, capaz de manter ese agrupamiento humano. Ese intercambio simbólico, feito no apenas de linguagem, mas também de prácticas, é o que poderíamos chamar de cultura e, portanto, esses elementos aglutinantes da sociedade, do ponto de vista simbólico, são, como já desde o século XIX é planteado pela antropologia, relativos. Ou seja, existem culturas, não uma cultura. Todos os seres humanos, para poder viver em sociedade, precisamos de una segunda naturaleza, o si ustedes quisieran, de un aparelho simbólico que no se transmite biológicamente como a naturaleza. No es un instinto. Es aquel aparelho simbólico que, sustentado probablemente en la linguagem, gera prácticas sociales que permiten que nos vivamos juntos. Ya a comunidade, que sería a tercera palabrinha de antropología, que muchas veces se usa como sinónimo y no son, porque son conceptos para analizar diferentes cosas, es comunidade. Comunidade vem da palabra común, comunitas. En otras palabras, a comunidade son aquellos valores, aquellos elementos culturales que son autorreconocidos pela sociedade como geradores de unión, como geradores de comunidad. Es fácil perceber de esta diferenciación entre tres palabras, es una diferenciación que está muy clara en un texto que se llama O concepto de cultura en la antropología, de un profesor que se llama Neufeld. Es fácil observar, diría Neufeld, que dentro de una sociedad no necesariamente tenemos una única comunidad. Embora probablemente dentro de una sociedad exista algún elemento cultural capaz de unir esa sociedad. De la misma forma, nos podríamos pensar quién entran dentro de una sociedad. Os vivos, os mortos y los que no están por nacer. O sea, vean bien que una sociedad no es meramente un agrupamiento humano. Es un agrupamiento de vivos, mas también un agrupamiento de mortos y un agrupamiento a futuro. O sea, de aquellos que ainda no nacieron dentro de la sociedad. Porque lo que está en juego ahí no es una alcateia de lobos, no es un cardumen de peixes ni una bandada de pájaros. Lo que está en juego ahí es una estructura cultural que de alguna forma sustenta no tempo esa sociedad. Cuando a Viviana dice que a vanguardia es un discurso cultural,
y son una segunda instancia un discurso ideológico, o que está girando o eurocentrismo vinculado a idea linear de ideología a manera marxista, a manera de sociología. En otras palabras, as vanguardas na América Latina no rejeitan a arte do século XIX meramente como una ruptura en términos ideológicos. Rejeitan a arte do século XIX como una forma de se vincular y de establecer mejor lazos comunitarios, construcciones nuevas dentro de cultura que sirvan para establecer sociedades de una modernidad periférica, como son las sociedades brasileira, argentina, mexicana, etc. En otras palabras, o problema da identidade nacional é un problema concreto das vanguardas na América Latina. Nas vanguardas francesas, españolas, etc., no está en juego el problema de identidad nacional. En cuanto que en las vanguardas en América Latina sí está en juego cómo es que se propone a nacionalidad. Vean bien que este es un punto muy complicado del tema, porque a construcción aquí de una nacionalidad y sobre todo de una identidad cultural nacional no se hace en fase a reivindicación de un romantismo conservador, como sería del século XIX, representando meramente o mundo rural, o indio, o negro, o gaucho. A idea de la construcción de una identidad cultural nacional pasa por un concepto que aparentemente está reñido, está brigado con la idea de nacionalismo, que es la modernización y el cosmopolitismo. Este es o paradoxo. O paradoxo es que a vanguardia como discurso cultural, y esto está un poco en el texto Nuestra América de Martí, por eso ese texto continúa vigente, contra lo que reacciona no es contra a nación, ni contra a tradición. Reacciona contra una forma, si vosotros quisieren, falsa, impostada de nacionalismo. Un nacionalismo copiado del século XIX que reivindica para la cultura en Hispanoamérica los temas tradicionales, las formas de olhar tradicional. Las vanguardas, sin se preguntar si olhan o no olhan como europeos, se construyen como antropófagos. O problema no es olhar, o problema es digerir, incorporar, hacer corpo. No es casual, por ejemplo, a modificación que existe entre los textos de Borges, ¿sí? O vínculo, perdón, que existe entre los textos de Borges y o Martín Fierro. O sea, Borges retoma o gaucho. Porém, retoma o gaucho desde una perspectiva que algunos podrían caracterizar de universal, como diciendo, o gaucho es un personaje que tiene las mismas cuestiones metafísicas que otros personajes de la literatura. Sí, desde ese punto de vista, yo podría usar la palabra universal. Efectivamente, Borges retoma o gaucho a través de cuestiones metafísicas, esencialistas, que están en otras literaturas de Occidente. Porém, no es o más importante. Tal vez o más importante es que Borges retoma o gaucho a través de un olhar cosmopolita. O sea, olha para o gaucho con olhos de un hombre moderno, que enxerga no gaucho alguna especie de pasado de esa modernidad que está vinculado con esta modernidad, só que de manera diversa, a través de la nostalgia, a través do sonho, a través de la memoria, a través do esquecimento. Es mucho más importante que el valor metafísico o laberíntico las propias personajes de Borges, a idea de que ese laberinto es construido por una experiencia da modernidad que vincula o pasado ao sonho, que vincula o pasado ao esquecimiento.
este sonho, este esquecimento, esta questão do que está perdido, é um dos grandes problemas da modernidade, na qual todo nosso olhar está dirigido a um futuro, a coisa que hoje é nova e amanhã já é velha, e não a um passado, como era na tradição antiga, ou como diria Octavio Paz. Essa é a tradição moderna, se existe tal oxímoro, ou, se vocês quiserem, contradição, porque como uma tradição do moderno. Parece a mesma coisa que dizer a tradição um quadrado redondo. Se é moderno, não é tradicional. Se é tradicional, não é moderno. Bom, esta é um pouco uma dialéctica que se estabeleceria em termos de cultura. Isso acontece em Borges, mas também acontece em Roberto Arlt. Por quê? Bom, porque aí o olhar vanguardista, moderno, cosmopolita, de incorporação da alteridade, já não passa pelo gaucho, passa por esses territórios marginais das cidades, o baixo fundo, aqueles espaços nos quais não vivem as pessoas, os cidadãos respeitáveis das cidades, mas vivem os criminosos, os pedófilos. Recomendo muito que leiam o texto Las Fieras. Ese texto puede ser comparado con otro texto de Borges. Este texto de Roberto Arlt, Las Fieras, puede ser comparado con un texto de Borges como Homem da Esquina Rosada, que también trata dos orilleros, o sea, estas especies de compadritos, malandros, personagens meio como marginais das cidades, desses espaços da cidade onde a cidade cosmopolita quase que está no limite de un pasado físico, espacial, por decir así, mas también de un pasado que remeche a literatura, a temporalidad de la literatura. O malandro, compadrito, quem é? É como o gaucho agora trazido para as bordas da cidade moderna. Um pouco essa ideia do compadrito. Por isso é tão importante o tema da modernidade periférica. Isso está no texto de Beatriz Arlo, que eu deixei na bibliografia, sobre Arlt e sobre Borges. Uma modernidade periférica. Esse é o texto que está na bibliografia, sim? Então, é óbvio que estas modificações vão deixar em xeque todo o trabalho de Ángel Rama. O que van a deixar en xeque é a ideia de, a partir das vanguardas, continua sendo possível falar em cidade letrada? Será que alguma coisa se modificou? Porque não é uma pergunta menor. A permanência da ideia de cidade letrada ao longo do século XX presuporia uma espécie de fracasso do projeto das vanguardas como discurso cultural na América Latina. Presuporía a ideia de que mesmo na arte supostamente latino ou hispano-americana do século XX, a cidade letrada continua sendo um lugar de poder. Um lugar de poder que está irreductivelmente ligado a uma forma de não identidade nacional, a uma forma de dependência, a uma forma de subdesenvolvimento, como diria Antônio Cândido em um dos artigos que vamos trabalhar depois. Já a impossibilidade de falar de cidade letrada a partir desta toma de consciência, por dizer assim, do universo antropofágico do intelectual hispano-americano ou do entrelugar do intelectual latino-americano, como diria Silviano Santiago, coloca outra posição. Coloca uma posição, se vocês quiserem, mais optimista, no sentido de que utopicamente existiria a possibilidade de fazer uma literatura na América Latina que não fosse a literatura de uma elite intelectual, gobernante, dominante, llamada cidade letrada. ¿Sí? Pelo menos esse era o projeto de vanguarda. Eu não sei se é possível dizer nenhuma coisa nem a outra, mas é importante pensar nisso para poder ver os limites da situação.